Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio da Maratona Estratégia Arquitetura. E o tema de hoje é como entrar no mercado de alto padrão. Bom, esse é um tema, é uma pergunta que eu acabo recebendo com uma certa frequência no meu Instagram, uma série de pessoas acabam me perguntando, né? Porque eu consegui entrar nesse mercado e então eu vou estar dividindo com vocês agora como é que a gente pode entrar no mercado de alto padrão. Em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é o mercado de alto padrão. O que é alto padrão na arquitetura? Bom, vamos falar de Brasil, né? Brasil, a gente pode dividir o alto padrão em alguns segmentos. Por exemplo, existe um segmento que é um alto padrão residencial. O alto padrão residencial pode ser dividido em residencial de, digamos, de edificações, né? Pode ser tanto edifícios residenciais, pode ser casas e também pode ser interiores. Também existe um alto padrão que é um alto padrão corporativo. O alto padrão corporativo também pode ser dividido em edificações, em grandes edifícios, ou então em interior corporativo, como depois que a empresa alugou uma sala naquele edifício, então vai ser necessário um outro escritório que vai estar fazendo interiores, e é um outro segmento. Também existe um alto padrão que é vinculado ao comercial, digamos, são lojas. Então, deu um ventinho aqui. Então as lojas, elas existem lojas de shopping, e então existe um padrão, né, de ser lojas bem sofisticadas. Existe escritórios especializados em lojas de shoppings bem sofisticadas, e por isso que a gente está tendo, então a gente tem que entender exatamente o que é o alto padrão, né? Então, residencial, corporativo, comercial. O residencial a gente pode dividir em edificações de grande porte, edificações de menor porte, como casas, e interiores. Existe também uma outra área que seria design, mas eu não vou estar abordando essa área aqui hoje, que até não é minha especialidade. No corporativo, edificações e interiores, e lojas que acaba ficando muito mais na parte de interiores, né? Ou então pequenas intervenções de fachadas. Bom, em primeiro lugar, tu vai ter que identificar que existe todos esses segmentos, e eu acho que antes disso ainda a gente tem que pensar por que entrar no alto padrão. Porque eu me fiz essa pergunta cerca de 10 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil. Eu tava morando na Inglaterra, daí eu voltei para o Brasil em 2009, e daí eu comecei a trabalhar com vários segmentos, né, com tudo que aparecia, digamos assim. Não tinha um foco, meu escritório não tinha nenhum foco, eu trabalhava com qualquer coisa. Então eu comecei a estar me sentindo muito frustrado, porque eu via que por mais que eu trabalhasse, eu estava conseguindo trabalhos até bons, né? Eu pensava que no momento que eu conseguisse bons projetos, a minha vida ia estar muito mais tranquila, eu ia estar ganhando mais dinheiro, ia ter mais felicidade em trabalhar, ia ter mais satisfação. E acabou que não estava acontecendo isso, né? Eu cheguei a participar de concursos de arquitetura, então eu ganhei um concurso internacional, um concurso nacional. Era um concurso de uma intervenção urbana que uma prefeitura organizou. Tirei primeiro lugar, a gente foi contratado, e até que o valor dos honorários não era ruim, era um valor até bom, só que o desgaste era gigantesco, e parecia que o que menos importava em todo aquele processo era a arquitetura. E então uma série de crenças que eu tinha sobre a profissão, acabou sendo derrubadas com aquele projeto. Foi bem traumático. Cheguei a vivenciar uma coisa chamada burnout. Não sei se você sabe o que é burnout. Uma tradução literal seria né, burn é queimar, out para fora, né? Então tu tá te queimando. Eu não sei como é que se traduz isso, mas é um estado psicológico que tu tem um trauma do teu projeto, né?
Tu chega, não é, né, tu não tá sonhando com o projeto, tem pesadelo, né? Tu chega, tem dificuldade de sair da cama de manhã para encarar ele, tá? Quando isso começa a acontecer, uma série de dias seguidos, especificamente sobre algum projeto ou algum cliente, tu pode estar experimentando e vivenciando uma coisa chamada burnout. É uma coisa horrível. E eu comecei a viver isso num projeto que era muito grande, que era uma prefeitura, e eu não estava gostando disso, né? E daí eu comecei a questionar toda a minha vida. O que está acontecendo, né? Por que a arquitetura, né, dos livros era tão bacana, todo o discurso de faculdade, tudo que me motivou a entrar na arquitetura, parecia que estava caindo por terra. E eu comecei então a entrar na internet e comecei a dar uma olhada e ver o que os outros escritórios estão fazendo, né? Será que o problema é a arquitetura ou o problema era eu? E daí eu me deparei com escritórios que eu realmente estava achando que estavam fazendo um trabalho muito legal, e pareciam que eles estavam... Parecia que todo o processo estava dando certo, parecia que eles estavam fazendo uma arquitetura boa, pelo tipo de obra era caríssima aquelas obras, então apenas clientes com muita grana podiam estar contratando aquele tipo de obras. Eu comecei a estudar esses escritórios e eu achei uma coisa em comum entre eles. Os escritórios que eu mais me identificava, ou que eu mais admirava, melhor dizendo, os que serviam como inspiração para mim, os que eu mais estava admirando, eles estavam todos trabalhando com alto padrão. Isso em todos os segmentos, tanto em segmentos comerciais, corporativos ou até mesmo residencial. E daí eu comecei a tentar entender o porquê que eles trabalhavam com alto padrão apenas. Por que, ao contrário, aqui na Europa, né, é muito comum fazer arquiteturas de edificações, digamos, com uma boa qualidade, mas não é tão alto padrão, é um médio padrão, ou até muita intervenção urbana também, né, que é para toda a cidade, né, para toda a comunidade. E são escritórios muito bacanas, mas no Brasil não existe isso, né? Pelo menos a gente não consegue ter isso em mente. E então eu comecei a entender que no Brasil tudo que funciona é privado. Então as pessoas têm dinheiro, mas o governo exatamente não tem, né? Com raríssimas exceções, né? Brasília foi uma exceção, né? A construção de Brasília. Mas em geral, assim, para os nós mortais, a gente não deve... Se a gente depender de governo, a gente vai trabalhar com o governo, a gente vai estar trabalhando com uma situação mais complicada. Tem umas características que acabam... que a arquitetura acaba não funcionando muito bem, né? Não é muito arquitetura que se discute, são outras coisas. É mais política, realmente. E uma arquitetura mais popular, no Brasil principalmente, as pessoas não têm dinheiro tanto para pagar bem seus honorários, né? Porque elas mal conseguem ganhar o dinheiro para elas, quanto mais te pagar além disso, né? Elas têm que sobreviver. E também elas não têm muito dinheiro para fazer uma obra muito bacana. Elas vão acabar optando os materiais e as soluções mais econômicas do mercado. E daí a arquitetura fica extremamente limitado, por mais genial que tu seja, tu não vai conseguir exercer uma arquitetura muito criativa nesse sentido, né? Não vai estar muito inovador. Pode até inovar, mas não vai brilhar o olho de quem admirar essa arquitetura, né? De quem observar essa arquitetura. Daí eu entendi que, principalmente no Brasil, a iniciativa privada é quem detém a grana, né? Quem detém o dinheiro, e eles também detêm a cultura. Eles viajam, eles além de ter dinheiro, eles conseguem admirar o que é bonito, o que é feio. Claro que tem uma série de exceções, né? Tem muita gente que ganhou, digamos, chamados novos ricos, que ganharam dinheiro há pouco tempo e não deu tempo ainda de eles absorver muita cultura. Então, às vezes, eles acabam só querendo o que o vizinho fez, né? E não viajam tanto, não exploraram muito, mas também existe pessoas que acabaram estudando bastante e essas pessoas acabaram adquirindo uma cultura, têm dinheiro e eles estão dispostos a querer contratar uma arquitetura de maior qualidade. Quando eu entendi esse processo,
eu decidi então que era nesse alto padrão que eu queria atuar. E daí o alto padrão existe o residencial, o corporativo e o comercial, né? De repente apareceu para mim uma oportunidade de trabalhar num projeto residencial, que era um projeto do meu primo. Meu primo quis contratar, fazer uma casa, então ele já tinha grana, ele é cirurgião plástico no interior do Rio Grande do Sul, me contratou fazer a casa dele, e então era uma casa que eu podia fazer bastante coisa um pouco mais inovadora, né? Porque era um terreno grande, ele tinha grana para investir, e eu não sabia fazer casas ainda, ou pelo menos casas que... Eu sabia fazer casas bem comuns, assim, né? Aquela que qualquer um sabe fazer, mas casas realmente contemporâneas eu não sabia fazer. Então eu comecei a estudar mais sobre esse mercado. Isso enquanto eu estava fazendo aqueles projetos na prefeitura, né? Não foi... Eu não entrei no alto padrão de maneira tão premeditada. Foi um pouco... Teve um pouco de casualidade nisso. Me deparei com aquele projeto e eu olhava as fotos, olhava renders e fotos de casas na internet, e eu tentava desenhar, e eu não conseguia entender como que aquilo parava em pé, como que funcionava a cobertura, como que funcionava a estrutura, onde é que estavam as vigas, onde é que estavam onde é que estavam as coisas normais das casas, naquelas casas tão minimalistas e lineares. E eu não conseguindo entender isso, eu tive que entrar a fundo na minha pesquisa na internet e comecei a virar, digamos, um detetive, né, na internet, de começar a analisar os escritórios que eu mais admirava. E então acabei caindo no material do MK27, do Isai Wakefield, Arthur Casas e Bernardes e Jacobson. Na época eles trabalhavam juntos, depois se separaram. E eu vi que cada escritório tinha uma certa linha, e então eu comecei a estudar cada vez mais eles. E então, ao estudar esses escritórios, eu comecei a entender como que aquilo parava em pé. E eu ficava obcecado por tentar encontrar plantas baixas, cortes, tentar entender onde é que eles botavam vigas, se eles usavam laje plana, porque aparentemente parecia que tudo aquilo era feito com laje plana, né, que é muito comum aqui na Europa. Aqui na Europa praticamente não se usa viga, é só laje plana protendida, pilares e laje plana. E no Brasil é o contrário, né, se usa muita viga. E daí eu tentando inovar, né, olha, eu tinha acabado de voltar da Europa, então queria empurrar a laje plana. Nenhum engenheiro queria fazer laje plana comigo. Eles achavam isso, digamos, era errado, não viam nenhum motivo para isso. E eu insistindo, e depois chegou um momento em que eu vi que quando a gente usa laje plana, a gente não tem espaço para botar um ar-condicionado no forro, né? E aqui na Europa o pessoal não usa ar-condicionado no forro. E daí começou a cair uma série de fichas, né? De soluções que a gente vê aqui na Europa, principalmente para o residencial, não funcionam para o Brasil, porque o Brasil tem climas diferentes, uma cultura diferente. Então eu vi que eu realmente tinha que, quando se fala de residencial, eu tinha que realmente estudar os escritórios brasileiros, ou pelo menos de um clima semelhante, de preferência brasileiros, porque tem uma tendência a dar muito mais certo. Como eu falei no início desse vídeo, não é só o alto padrão, não é somente residencial. Também existe o alto padrão corporativo, e o corporativo pode ser tanto de edificações quanto interiores. Se eu quisesse, por algum motivo, se eu decidisse, né, eu via que tem algum histórico que me favorecesse e eu tenho uma paixão, por exemplo, por corporativo, o que eu faria se eu quisesse entrar nesse segmento? Eu estudaria os principais escritórios daquele segmento. Vamos supor que eu quero entrar num segmento corporativo. Eu acho que vai ser mais fácil entrar no interiores, porque edificação é um porte muito maior e é mais difícil de iniciar nele.
Então eu começaria pelo interiores e eu veria quais são os principais players do mercado, quais são os principais escritórios do mercado que atuam nesse segmento. Então existe a Thier Wolfenhat, a Thier é um escritório grande em São Paulo, que eu acho bem bacana o trabalho deles, e existem vários outros nomes, mas eu pegaria pelo menos um e tentaria estudar muito bem como funcionam os projetos deles. Em primeiro lugar, como são os projetos, tanto a questão conceitual quanto a parte técnica. Estudaria qual é o posicionamento deles na empresa, como é o marketing deles, e como é o perfil de clientes com que eles atuam. Com certeza eles estão atuando hoje com clientes gigantes, como um banco, né, empresas gigantes, e tu não vai conseguir pegar de uma hora para outra esse tipo de cliente. Mas no momento que tu entende o tipo de cliente e tu entende o tipo de projetos, entende o posicionamento deles, tu começa a replicar isso no teu negócio, mesmo que tu esteja criando teu negócio hoje. Ou tu tem um negócio que tu já está esgotado com ele e tu quer dar uma virada de página. Existe hoje esse momento digamos, de pandemia, né? Mas esse momento não vai durar para sempre, ele vai acabar e de uma hora para outra a economia vai voltar todo mundo a consumir normalmente. Isso a gente tem que ter em mente. Então, tu começa já a te posicionar nesse novo segmento. E esse posicionamento, a melhor maneira que eu vejo para isso é simplesmente definir quais são teus ídolos. Primeiro, definir um nicho, né? Tu vai definir um nicho da arquitetura, tu vai definir quais são teus ídolos dentro desse nicho e tu vai fazer um estudo profundo deles, vai incluir isso na tua rotina e tu vai tentar replicar o máximo possível disso no teu escritório. Por exemplo, a maneira com que tu te apresenta no teu website, a maneira com que tu te apresenta no teu Instagram. Tu pode começar a desenvolver projetos renderizados, que pode até mesmo ser sem nenhum cliente. Tu simplesmente tá olhando várias referências que tu gostou. Se tu trabalha com um corporativo, tanto edificações quanto interiores, eu acho que é fortemente aconselhável tu estudar referências internacionais, por melhor que sejam as referências brasileiras. Isso eles bebem na fonte internacional. Depois eu vou chegar essa questão isso também no residencial, tá? É mais ou menos parecido. Só que no comercial é totalmente viável tu te espelhar bastante nas soluções de projetos internacionais, mas quando tu vai te inspirar no tipo de clientes, daí vale a pena tu olhar como o mercado local está atuando. Tu vai começar a trabalhar com renderizações, tu vai desenvolver projetos. Como é que tu vai ter uma ideia, tá? Em vez de simplesmente abrir, né, aquele fenômeno da página branca, né, que tu vai iniciar um projeto do zero sem saber o que fazer, eu misturaria uma série de referências que tu gosta. Tu vai acumulando no teu Pinterest, tu vai acumulando no teu, sei lá, tu vai salvando imagens da internet e tu mistura coisas que tu adorou de um projeto com coisas que tu adorou de outro projeto e de outro. Na prática tu vai estar copiando teus ídolos. Eu já fiz um vídeo no YouTube, que eu gosto muito daquele vídeo, que é copie seus ídolos. Basicamente, copiar não é um plágio, porque o plágio é quando tu copia 100% algo de alguma coisa. Mas se eu pegar, por exemplo, tem esse tijolo aqui atrás, esse tijolo eu posso copiar e botar num projeto meu. Esse tijolo não é uma cópia, né? Esse tijolo ele existe para outras pessoas usarem também. Eu posso pegar essa sacada e botar num projeto meu. Eu também posso fazer uma casa em que usa uma porta que vai ter 80 centímetros de largura por 2,10 de altura. E isso, quem que inventou essa porta, né? Todo mundo que usa uma porta que tem 80 centímetros por 2,10 de altura está copiando de alguém, né? Todo mundo que inventou o chão e a janela e a maçaneta também, né? Você botou maçaneta em uma porta, também está copiando de alguém.
Então, moral da história, não existe cópia, tá? Quer dizer, não existe plágio. Tu não tem que se sentir culpado por copiar. Tu tem que se sentir mais esperto por não estar inventando a roda. Isso sim. No momento que tu copia uma série de soluções, vamos supor, tu achou um projeto muito legal, um corporativo, interior corporativo, e tem um bar com tipo WeWork. Vocês conhecem o WeWork? Eu vou até escrever aqui, se alguém não conhece, o que é o WeWork. Para quem trabalha com corporativo, a gente usa muito como inspiração aqui na Inglaterra. Eu trabalho muito com corporativo aqui na Inglaterra. Escrevi aqui para quem não conhece, WeWork. Então hoje ele é uma grande referência, né? É uma empresa de coworkings, é a mais famosa do mundo. Talvez seja a maior do mundo, mas é a mais famosa. Então tu pode pegar, por exemplo, um espaço do WeWork, copia, mistura com outro espaço, pode ser um do outro projeto diferente do WeWork, ou pode ser um espaço diferente de um outro escritório qualquer, e tu pode fazer uma versão, faz algumas câmeras daquilo, vai fazendo alguns renders, e naturalmente vai ficar diferente, porque tu tá misturando, não vai ser exatamente igual. E tu vai misturando ideias de vários escritórios, e de tanto tu replicar isso, tu vai ver o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu achou bonito, o que tu achou feio. E conforme tu vai repetindo isso em várias imagens, e depois vários projetos, vários estudos, daqui a pouco vai ter um cliente de verdade também, tu vai estar usando isso, tu vai estar criando um estilo. E esse estilo eu vou chamar também uma identidade, e também depois, quando acaba se estendendo para uma personalidade, né? Então esse estilo barra identidade, barra personalidade é o que vai estar definindo a tua imagem nesse mercado. E quando tu conseguir definir esse estilo, aí sim é que a roda vai começar a girar e o teu negócio vai começar a prosperar. Ontem eu fiz uma live com um cliente de uma casa chamada Casa Montenegro, e eu perguntei para ele, né, qual foi por que ele decidiu me contratar. E ele comentou, né, que ele tinha feito uma pesquisa com cerca de 15 arquitetos antes de me contratar. E eu perguntei, tá, então todos aqueles com quem ele conversou com 15, cerca de 15, por que ele me contratou, né, o que ele fez me contratar e não todos os outros 14, digamos assim. Ele disse que foi uma questão de... tinha um estilo, tinha uma certa linha de projeto com o qual isso agradou a ele. E ele não chegou a usar essa palavra, né? Eu que acabei botando a palavra dele. Mas essa linha de projetos, na verdade, é o que a gente pode chamar de dar uma segurança maior para ele. Ele tem uma segurança que, se ele me contratar, ele vai ter uma linha de projetos parecida com aquele histórico que ele viu. E todo mundo busca segurança. Ninguém quer apostar correndo um grande risco. Todo mundo quer minimizar seus riscos. E contratar um arquiteto é um risco, porque tu paga sem ter o projeto antes. Tu paga na frente, tu acerta antes, sem ter. É diferente de comprar um produto no supermercado, que o produto já está pronto. Tu pegou ele na mão, tu viu, né? Tu já tem uma segurança maior. Ele já está pronto. E na arquitetura tu vai ter que construir uma imagem que minimize esse risco do cliente em te escolher. Como que tu vai fazer isso? Escolhendo o teu nicho, depois escolhendo o teu estilo, a tua estética, tá? Que tu vai estar atuando, e tu vai ter que ser consistente nisso. Se de repente tu tá atuando num determinado segmento e de uma hora para outra tu muda, tu começa, vamos supor, se eu estou trabalhando com casas de alto padrão, de repente eu começo a vir com clínica médica, Leonardo fazendo espaços de hospitais, Leonardo fazendo bloco cirúrgico, o Leonardo está fazendo agora laboratórios. O que as pessoas que estão pensando em fazer uma casa, que me encontraram agora, o Leonardo, tu acha que elas vão estar seguras em me contratar? Eles vão pensar, acho que o Leonardo está mudando de nicho, né? Acho que melhor, não sei se é uma boa ideia.
Talvez agora ele só tá com arquitetura hospitalar na cabeça. Então é assim que um cliente pensa. Como é que o arquiteto pensa? O arquiteto pensa: eu agora estou muito melhor, porque eu atuo com arquitetura residencial e também atuo com arquitetura hospitalar. Eu sou muito melhor agora, sou um profissional que eu vou ter mais clientes. Isso é o que o arquiteto pensa, mas na verdade tem uma tendência a ele ter menos clientes. E se ele ficar só num nicho, escolher um dos dois, ele tem uma tendência a ter um crescimento muito maior e ser reconhecido como um especialista e está adquirindo uma autoridade realmente nesse segmento. Como é que a gente conquista essa autoridade? É aos poucos. A cada publicação que a gente faz, a cada ação de marketing, na verdade, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, mas acho que eu não vou me cansar nunca de repetir. Marketing é qualquer momento em que o cliente tem contato com o teu negócio. Num simples telefonema, o jeito que foi atendido o telefone, no jeito que tu disse: Mader, bom dia, né? Como posso te ajudar? Isso é marketing. O jeito que ele mandou o e-mail, o tempo que ele demora para ter o retorno, a maneira com que foi retornado, o tom do e-mail, o tom de voz, se a pessoa no outro lado do telefone está sorrindo ou não, a pessoa consegue perceber, né? Quando ele entrou no teu site, se é aquele site que está todo preto, cheio, tudo escuro, parece que está no meio de uma tempestade, com aquelas letras todas esquisitas. O cara não consegue navegar, não consegue se achar. Ele pensa assim: se eu não estou me achando, se o site desse escritório está confuso, tem uma tendência de o processo do projeto também ser confuso e ele pode estar fugindo. E daí tu vai pensar: Leonardo, mas eu sou muito bom, o problema é o site, não sou eu. Eu sei, mas o cliente não tem como saber. A gente julga pela aparência, a gente julga pela embalagem. A gente tem uma fruta que está com a casquinha meio estragada, a gente não compra ela, entendeu? A gente é assim, né? Por mais que esteja perfeito dentro, ninguém vai comer a casca da fruta, mas a gente não compra ela igual, tá? E o cliente é igual. Se tem algum problema na tua casca, que seria o teu website, o teu Instagram, o jeito que tu atendeu o telefone, o jeito que o teu estagiário atendeu o telefone, isso tudo é marketing. Isso tudo reflete no teu posicionamento, isso tudo reflete na imagem do teu negócio. E o cliente, ele às vezes é um único momento que ele entrou em contato com o teu escritório, uma única olhada no teu site, ele já te julgou e ele vai decidir se vai voltar ou não, e geralmente ele não volta mais. Então é isso, né? O cliente ele que manda no processo. O cliente é quem vai realmente decidir. E o único que tu tem para fazer é, tu pode persuadir na decisão dele. Tu pode influenciar, né? Tu pode persuadir o cliente a ponto de influenciar ele a te escolher. Isso vai muito de marketing. Outra coisa também que eu aprendi quando eu estudei na FGV: marketing é posicionamento. Posicionamento é algo muito simples de entender, é o que eu estou falando boa parte desse vídeo, né? Posicionamento tu vai escolher um nicho, tu vai escolher um estilo dentro desse nicho e tu vai ficar fiel a esse nicho. É muito simples de entender. Acho que todo mundo que ouviu isso já entendeu de primeira, mas é extremamente difícil de aplicar. Por isso então que não são, por isso que não são todos os escritórios com sucesso, porque a gente, né, eu tô fazendo, por exemplo, casa de alto padrão, daqui a pouco chega alguém e me chama para fazer uma reforma de um apartamento. E daí, se eu tô precisando de dinheiro, eu vou topar, vou fazer. Daqui a pouco alguém me chama para fazer uma reforma de uma ampliação de um escritório tal, de uma sede de uma loja lá, e eu vou lá e faço, entendeu? E daí eu fico um tempão sem fazer projetos residenciais, parece que eu tô sumido do mercado, e ainda o que eu vou fazer? Então, já que eu não tô, todo mundo tá falando para mostrar o material que eu tô produzindo, então eu vou postar as ampliações do apartamento que eu fiz, a ampliação da loja comercial que eu fiz, do escritório que eu fiz, e eu começo a postar isso.
e daí o meu feed do meu Instagram fica meio bagunçado, o meu posicionamento fica confuso, as pessoas não sabem mais qual que é a minha especialidade, e esse é uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente. Como é então que a gente vai estar buscando como é que a gente vai estar entrando no alto padrão? Em primeiro lugar, a gente vai ter que definir o nicho. Em segundo lugar, definir o estilo. Em terceiro lugar, a gente vai começar a fazer uma série de imagens renderizadas dentro daquele estilo, copiando e se inspirando numa série de projetos, misturando, né, copiando tudo misturado, uma série de projetos de outros grandes escritórios que são teus ídolos. E também tu vai, quando aparecer um cliente, por mais que ele seja um projeto bem pequeno, vamos supor que pega um apartamento aqui atrás e ele quer só fazer um estudo de uma sala, tu vai pegar essa sala e tu vai fazer pelo menos uma versão dela muito, muito bacana, assim, ó, tudo com, sei lá, móveis que tu acredita são os mais legais, não importa se for caro ou não, tá? Tu vai usar design italiano, tu vai usar tudo que for de melhor, assim, um piso legal, se é uma madeira bem larga, assim, que tu adora, tu ama aquela madeira com aquelas tábuas bem largas, naturais, e tu sabe que na prática o cliente não vai topar isso, tu vai fazer uma versão disso, toda renderizada, e tu vai mostrar isso como uma das opções. E tu pode fazer outras opções para o cliente que também sejam talvez mais a ver com o que ele pediu. E essa imagem, que seria a imagem ideal, super legal, super bacana, ela tem dois objetivos nesse processo. Uma, ela vai ser um material muito bom como portfólio para ti, que o portfólio ele reflete a tua capacidade de projeto, reflete o teu potencial em projetar, o teu potencial em arquitetura. E também tem um segundo objetivo, que essa imagem super bacana vai estar servindo como inspiração para o cliente, e talvez ele vá aderir a alguma das ideias que tu abordou ali, ele vai querer realmente usar no projeto dele, tá? Daí tem uma tendência, se tu mostrar 3 opções, sendo uma que é super cara, tal, e as outras 2 que é uma parecida com o que ele falou, ele tem uma tendência a misturar um pouco das 3, e aí vocês vão ter uma quarta opção, que vai ser o escopo da próxima reunião, né? Da próxima apresentação, e esse é um processo que eu acho bem bacana. E depois, se o projeto desse que eu acabei de citar, no final das contas ficar um projeto que não é muito impactante, tu achou que não reflete o que tu pensa de ser melhor da tua arquitetura, não é o teu melhor, né? E foi limitado pela condição financeira ou até a condição cultural do cliente, né? Ele tem uma cultura que é um pouco diferente da tua, que ele gosta muito de tais coisas, vamos supor que ele quer muito brilho, muito rococó, e tu, né, muito detalhezinho, tu quer uma coisa mais minimalista, um pouco mais fosca, um pouco mais aberta, né, mais limpa. E daí o projeto final não ficou exatamente do estilo que tu mais preza. Tu pode botar, eu acho que tu deve botar no teu portfólio aquela que é a versão mais, aquela que foi a melhor versão para ti, tá? Mesmo que ela seja uma versão que não foi a executada, mas tu coloca lá, apartamento tal, né, reforma de apartamento, né, projeto do apartamento tal, na cidade tal, o ano tal. Então existe um cliente, que aquele projeto existe um cliente, e se alguém perguntar para ti se foi construído daquele jeito, tu pode dizer, não, o cliente acabou querendo fazer de alguma coisa um pouco diferente, mas essa aqui foi a versão do projeto que eu mais gostei, por isso que eu estou apresentando ela, né? E o que as pessoas querem? O que um cliente quer quando vai escolher um profissional? Ele quer entender como é que o cliente, como é que esse arquiteto pensa, como é que esse profissional pensa, quais são os valores em termos de arquitetura, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é a linha de projeto dele. Ele não quer saber como foi que o outro acabou construindo. Isso não é relevante pro cliente, né? Ele quer saber de ti, ele não quer saber dos outros.
Essa é uma mensagem bem bacana. Então, se tu queres trabalhar, por exemplo, você tá um ramo que eu não atuo, tá? Mas se eu quisesse atuar, se eu quisesse entrar no mercado corporativo no Brasil, eu ia fazer esses processos de me inspirar com uma série de projetos, eu ia usar muito como referência o WeWork ou vários grandes estúdios, vários grandes coworkings internacionais, tem uma série de nomes. Eu ia fazer uma série de projetos referente a isso, eu ia estar publicando constantemente no meu feed do Instagram, ia estar impulsionando esses posts no Instagram para pessoas que têm afinidade com esse tipo de... Depois a gente pode discutir numa outra live como é que é feito esse impulsionamento. E tu vai estar construindo uma imagem do teu escritório. Hoje em dia, a imagem mais importante, a primeira imagem que alguém tem que estar construindo é o seu, na minha opinião, é o seu Instagram. Em segundo lugar, o seu website. E em terceiro, que seria opcional, né, um pouco mais sofisticada, que seria um YouTube, né? Tu tem um YouTube do teu escritório que tem projetos, pode ser também interessante, tá? Mas é muito mais importante, o caminho natural é o Instagram, depois o site e depois o cliente vai ligar. Dificilmente, se tu é uma empresa gigante, daí sim precisa de um YouTube que tu vai estar mostrando teus projetos. Mas se tu é pequeno, tu não precisa te preocupar com isso. Se tu já tem vídeos, daí sim, né? Tu simplesmente cria teu canal no YouTube, teu escritório. E se pra ti é fácil criar vídeos, tu pode também, por que não? Que nem eu tô fazendo agora um vídeo, põe uma câmera, põe um celular no modo horizontal e grava um vídeo no teu escritório. Tu pode apresentar o teu escritório, tu vai falar o que tu tá a fim de falar do teu escritório. E se um mês depois tu achou que aquele vídeo não tem nada a ver, tu falou umas coisas que tu já mudou de ideia, então tu pega, regrava o vídeo e fala o que tu acha que é o mais interessante e tira aquele do ar e põe o novo, tá? Esse é um exercício que a gente pode estar até discutindo mais tarde, mas tu não espere ter muita visualização, e não importa a visualização, não importa a quantidade de views, né, de visualização do teu material, o que importa é a qualidade do teu material. Por exemplo, eu tô fazendo uma live agora, eu não estou preocupado com a quantidade, apenas com a quantidade de pessoas, mas sim com a qualidade. É claro que quantidade também é legal, que quero realmente espalhar essa mensagem, né? Falando nisso, seria bem legal também, se tu pega esse aviãozinho, clica aqui embaixo e tu pode estar divulgando essa live para outros arquitetos, outros profissionais da área da arquitetura que tu acha que pode estar se beneficiando, não somente com essa live, mas também com toda essa maratona, né? Temos toda essa semana de maratona, semana que vem, então tem uma série de lives que está vindo pela frente. E então esse é um projeto novo que eu estou tendo e eu quero estar, digamos, tentando fazer um download da minha cabeça para vocês, né? Esse é o objetivo. Porque a minha cabeça é confusa, eu sou um cara que trabalha com muitas coisas diferentes e eu tenho muitas ideias diferentes. E quando eu vejo, assim, até hoje por acaso escrevi no Google alguma coisa sobre, eu queria procurar o nome de um escritório de arquitetura em São Paulo, daí caiu ali uma sugestão do Google, como montar um escritório, daí tinha uma série de ideias, Sebrae falando tal, e tudo todo esse senso comum, essa opinião comum de como montar um escritório de arquitetura, eu penso completamente diferente, e é muito sobre isso também que eu queria tá dividindo com vocês, é a maneira com que eu penso, a maneira com que eu fiz, o que deu certo, principalmente o que deu errado. Realmente não acho que o mínimo que eu posso fazer, né, pelo menos no meu estágio de carreira, assim, acho que eu sou um cara tenho uma carreira um pouco mais tô já me considerando um sênior, né, um sênior da arquitetura. Eu acho que eu tô no momento mais de dividir o que eu aprendi e também ao mesmo tempo eu tô desbravando novos mercados, desbravando novas experiências. Tenho um projeto digital
tenho um projeto, tenho cursos, né? Eu tenho um curso especializado em renderização, que estou muito feliz por ele, que uma série de alunos conseguindo excelentes resultados. Até falando nisso, né? Muito legal, o Ronaldo, que ele é do sul do estado do Rio Grande do Sul, né? Da fronteira. Ele é um arquiteto recém-formado, ele fez o curso o Render Revolution, e ele postava os exercícios que ele fazia, né, na nossa comunidade fechada de um prédio, e eu pensava que era um projeto que ele estava só inventando, né, era só um exercício, e não, aquele era um projeto que realmente estava existindo, e ele fazendo uma arquitetura muito sofisticada, com muita madeira, muito grandes vãos, bem minimalista, uma arquitetura bem estilo MK27, muito bonito realmente. E seguindo ele no Instagram, eu vi que a obra já está em andamento e realmente é um edifício grande, de altíssimo padrão, e isso aí, e os renders dele todos no tapume, isso dá uma felicidade muito grande. O que significa isso? Existe, hoje em dia, tem gente que faz render só por render, né? É um render só para ser bonito, só como se fosse uma obra, um quadro, uma pintura, né? Tu faz uma pintura que o objetivo dele, daquela imagem, é só a imagem ser bonita. E o jeito que eu atuo, se vocês estão, quem me acompanha há mais tempo está entendendo que eu sou um cara muito focado no cliente. E para mim, o render, ele é uma ferramenta de atrair cliente, ou quando eu uso o render para atrair, para tu definir um nicho e definir um posicionamento, no fundo é para atrair cliente. E cliente é o que move um escritório, é o que move, no fundo é o que nos move, né? O pessoal diz muito que se a gente não se encontra no trabalho, a gente acaba tendo um vazio na nossa, um vazio pessoal, a gente sente um vazio, e trabalho para mim só existe com cliente, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou incentivando vocês a fazer um estudo de projeto que não existe cliente, é um cliente hipotético, esse estudo ele tem o objetivo de atrair um cliente real. Isso. Então, cliente para mim é tudo, cliente é rei. Uma coisa bem interessante é tu entender as diferenças do mercado que tu vai estar atuando. Se tu atua com um mercado, vamos supor, residencial de alto padrão, quais são os grandes nomes no mercado? Eu citei desses nomes que são as linhas mais contemporâneas, tá? Modernistas contemporâneas, que é MK27, Zay, Arthur Casas, Guilherme Torres também, Bernard Jacobs. Esses escritórios são poucos escritórios que eu acabei citando, eles não têm condição de atender todo o Brasil ao mesmo tempo. Ou seja, tem uma série de clientes que querem esse tipo de arquitetura e estão desassistidos, e eles não vão contratar esses escritórios por vários motivos. Um, porque eles estão longe, outros porque eles são caros, outros porque eles não têm condição eles têm um limite do escritório que eles podem produzir. Ou seja, tem mercado para tu entrar. Se tu quiser entrar nesse mercado agora, tu pode entrar. Como é que vai entrar? Aplicando os passos que eu comentei até agora. E quanto tu vai cobrar por isso? Quando tu começar, tu não vai chegar de uma hora para outra, tu vai fazer uma casa maravilhosa em 3D e um cliente super figurão vai te contratar de cara. Pode acontecer, é mais fácil que isso acontecer se tu tiver várias casas, as casas podem ser fictícias, tá? Mas se elas parecerem bem reais e se o tipo de arquitetura que tu fez tá realmente em harmonia com o que o cliente quer, ele pode estar te contratando. Mas normalmente tu vai estar fazendo uma certa arquitetura e tu vai estar atraindo clientes que estão querendo uma coisa que seria o sonho, aquela arquitetura que tu fez é o sonho deles. Isso é uma mensagem bem importante de marketing para vocês, tá? Vamos supor assim, ó. Geralmente tu atrai clientes, os clientes que são mais fãs da tua marca, eles estão abaixo daquilo que tu tá vendendo. Como é que eu vou te explicar? Por exemplo, quem são os mais fãs de Ferrari não são os caras que têm condição de comprar Ferrari. Quem
é mais fã de uma super marca, né, de um Lamborghini, ele não tem dinheiro para comprar o Lamborghini. Mas é muito importante tu trabalhar, é super importante, pega essa sacada aqui, super importante tu entender isso. É muito importante que as pessoas que estão abaixo desse poder aquisitivo, elas te admirem, porque o fato de ter essa admiração daquele pessoal que tem um poder aquisitivo mais baixo da tua marca, isso enfatiza o desejo enfatiza o valor da tua marca. Por exemplo, é mais fácil explicar isso com um exemplo. Muitas pessoas que não têm dinheiro para comprar Ferrari amam a Ferrari, compram bandeira, compram miniaturas da Ferrari. E só porque as pessoas sabem que muita gente adora a Ferrari, aí sim quem tem condição de comprar Ferrari vai comprar aquela Ferrari, porque isso aí virou um símbolo de status. Existem algumas marcas que são caríssimas, mas o povo não conhece e elas são super caras. E quando tu compra aquela marca que o povo não conhece, não tem tanto status, tu não consegue status. Então se tu for levar isso para arquitetura, faz o seguinte: tu vai ter que fazer uma arquitetura muito bacana para tu entrar no alto padrão, tá? Alto padrão seria isso. Tem que fazer uma arquitetura que uma série de pessoas tem que ter uma certa inveja daquele projeto. Se tu fizer uma arquitetura que é muito conceitual e que somente pessoas com PhD vão entender, ou seja, tu faz aquelas imagens que são todas preto e branco, super conceituais, super limpas, né? Parece aquelas imagens que só professor de mestrado gostam, aquelas imagens que tem em tese de mestrado. Aquelas imagens pode até ser alto padrão, pode até ser caro, mas se o povo não gostar, dificilmente tu vai estar tu vai conseguir entrar nesse alto padrão. Tu vai conseguir se manter nesse alto padrão, porque as pessoas têm que desejar. Um outro exemplo me veio em mente agora, pode ser meio estúpido, tá? Mas parece que vai funcionar. Por exemplo, existe alguém que ficou famoso, sei lá, apareceu na televisão, ficou famoso. Então aquela pessoa, ela já era muito bonita antes de entrar na televisão, antes de ser famosa. Mas depois que ela ficou famosa, muita gente começou a, sei lá, admirar, desejar ela. E daí ela, digamos, o ranking dela tá mais alto, né? Mas ela era tão bonita antes de entrar na televisão, é por aí, tá? Então tu precisa ter um povo que admira a tua marca, e eles não precisam ter dinheiro para comprar, mas eles precisam admirar a tua marca. Aí sim tu vai estar entrando nesse segmento de alto padrão, porque daí vai ter um pequeno número de pessoas que tem condição de pagar por aquilo, que vai estar realmente satisfazendo, tá? Vai estar realmente adquirindo teu produto. Bom, alto padrão. Se tu vai entrar num alto padrão, por exemplo, de lojas, que pode ser bem legal, lojas de shopping, lojas bacanas. Esse mercado, ele é muito descentralizado. Não existe uma grande empresa que faz grande parte das lojas em todos os lugares, né? Qualquer um pode fazer uma loja de um shopping. Isso acho que é bem democrático. Eu acho que é um dos mercados mais fáceis de tu entrar no alto padrão, e tu vai aprender muito, né? Porque tem uma série de detalhes bacanas que tu pode atuar. Geralmente tu não vai conseguir fazer uma loja da Stern de cara. Tu vai começar a fazer uma lojinha pequena, né? Uma loja, digamos, uma marca que não é tão impactante, e daí depois, com o tempo, é que tu vai estar pegando uma loja que é mais chique e vai subindo. Casas é igual. Tu vai estar fazendo um portfólio que tem aquelas casas gigantes, super alongadas, super bacanas, e daí o cara que vai te ligar tem um terreninho pequenininho e ele quer uma casa, né, com poucos quartos. Tu faz uma casa de 5 quartos com 6 vagas de garagem, ele vai querer uma casa de 3 quartos contigo e 2 vagas, né? 2 vagas
descobertas ainda na frente da casa, sem portão de garagem, né? Que isso é uma coisa que eu acho que boa parte dos meus clientes, né, vou fazer um pequena parênteses na live, boa parte dos meus clientes chegam pra mim com esse desejo, né, querer fazer uma casa com a garagem descoberta, é só umas vagas na frente da casa e sem porta de garagem. E eu fico pensando, tá, mas a gente vai gastar uma super grana nessa casa, vai ser caro fazer essas fachadas, e daí todo mundo que chegar na tua casa vai ver o teu carro sujo, as bicicletas penduradas na parede, aquela bagunça de garagem, isso na fachada da tua casa, né? E de tanto mostrar isso para os clientes, daí eles acabam, vamos botar uma porta então, né? Que eu acho que não faz muito sentido ter a garagem aberta. É tão mais bonito, a fachada da casa fica tão mais bonita quando a gente põe um portão de garagem. Porque na prática, a gente pode até fazer um render que vai botar ali super carros ali, super bonitos na fachada ali. Algumas pessoas vão achar, para quem gosta de carro, vai achar super bonito, né? Mas na prática é uma bagunça, né? Vai ter carrinho de criança, vai ter brinquedo de criança nas paredes, aquela garagem é sempre confusão. Isso fica na fachada da casa. E no fim das contas, o que um cliente quer de um arquiteto? Ele não quer só alguém que desenhe, mas ele quer um mentor, ele quer alguém que guie ele nesse processo. Ontem na live que eu fiz com o Marlon, que é esse meu cliente da Casa Montenegro, ele falou que ele tinha uma série de ideias na cabeça, só que ele não tinha alguém ele procurava alguém que pudesse representar aquelas ideias ou no papel, né? Ele, no caso, é engenheiro mecatrônico. Então ele diz que ele tinha facilidade em entender desenhos técnicos, porque faz parte da profissão dele trabalhar com desenhos técnicos. Mas eu acho que mesmo um engenheiro, mesmo nós arquitetos, a gente se emociona quando vê um render, a gente se emociona quando vê uma imagem, uma fotografia. A gente gosta de desenhos técnicos, sim, para aprender como que a gente faz um desenho técnico, né? Então, eu até postei nos meus stories uma série de desenhos técnicos que a gente acabou produzindo. Mas dificilmente a gente vai se emocionar com desenho técnico, né? Só se alguém for muito apaixonado realmente por isso. Mas se tu é apaixonado tanto por desenho técnico, tu não é normal. Digamos normal, tu pode ser um arquiteto normal, tudo, mas as pessoas normais não gostam de desenhos técnicos. É que nem especificação de computador. As pessoas gostam de uma coisa mais intuitiva, né? Tá? E a gente tem que aprender a se comunicar de maneira muito simples. Esse é o nosso grande desafio. Quanto mais simples a gente consegue se comunicar, mais fácil é de a gente vender a nossa ideia, vender o nosso peixe. Bom, pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta agora para eu me encaminhar para... Eu gosto do MT. O que é MT? O que falou isso? O Jonathan Corrêa. Plantar para colher. Isso aí, perfeito. Vou deixar salva a live. Tá, eu vou deixar essa live salva no Instagram. 24 horas. Obrigado, Leonardo. Pessoal, alguém fez alguma pergunta? Se alguém tem alguma pergunta, manda aí. Léo, grava live. Patrícia, show de bola. A Patrícia é minha aluna, mora em Nova York. Eu tenho várias alunas chiques espalhadas pelo mundo. Patrícia é uma delas. Show de bola. Bom, pessoal, conselho para vocês, dicas que ninguém falam, tá? Eu acho que a única maneira de vocês ganharem dinheiro com arquitetura é trabalhando com alto padrão, porque o cliente ele vai pagar não só por uma produção de desenhos técnicos, ele vai estar pagando por uma arquitetura autoral. A arquitetura autoral só existe em alto padrão. Vamos supor, eu vou incluir museus nisso, tá? É que museus geralmente não está no nosso padrão de projetos. Mas se aparecer um museu para ti, pega ele, que vai ser muito legal. Faça um museu. E tem muito museu também que talvez não dê dinheiro, tá? Seja um museu de uma empresa, talvez ele não vai dar dinheiro para ti. Então tu vai ter que estar trabalhando com uma arquitetura autoral e tu vai ter que montar uma equipe para poder te ajudar a escalar esse teu negócio.
dificilmente tu vai conseguir ganhar dinheiro na arquitetura se tu estiver trabalhando sozinho. Tu vai ter que, sim, contratar alguém para estar te ajudando nisso. E tu vai ter que identificar qual é a tua maior força, qual é no que tu realmente é bom. Se o Leonardo tá falando que muito de arquitetura residencial, não significa que tu tem que entrar no residencial. Eu até tentei abordar aqui que existe outros segmentos do alto padrão, né? Se tu puder ficar num desses, vai ser melhor. Arquitetura hospitalar ou arquitetura muito nichadas, né? Arquitetura industrial. Eu acho que a arquitetura industrial pode ser que dê dinheiro, sim. Só que é um ramo que eu nunca atuei, então eu não vou falar sobre ele. A arquitetura hospitalar, eu só comecei, no início da minha carreira eu fiz algumas clínicas, mas não entrei muito a fundo, então também não vou falar muito sobre isso. Mas eu imagino que esses nichos, eles são mais fechados. Eles podem te dar uma certa segurança por um lado, que depois que tu entra fica tudo em ordem, mas por outro lado, pode chegar um player novo no mercado, que ele é muito bom e pode te tirar e tu não conseguir mais entrar nele, tá? Eu não vou falar muito sobre esse nicho porque não é muito a minha área. Agora, a arquitetura corporativa é o que eu mais atuo aqui na Inglaterra e a arquitetura residencial é o que eu mais atuo no Brasil. E eu não vejo nenhum problema nisso porque são coisas bem diferentes, né? A arquitetura residencial aqui na Inglaterra é bem diferente, né? O pouco que eu observo dos projetos, esquadrias pequenas, tudo muito fechado, casas fechadas com o objetivo de conservar a temperatura para dentro da casa. No Brasil, a arquitetura é toda aberta, ela é arejada, eles querem tirar o calor da casa, né? A casa é para ser mais ventilada possível, mais fresca possível. Então, basicamente, toda a arquitetura que eu faço no Brasil dificilmente eu consigo aplicar no residencial aqui no residencial da Inglaterra. Pelo menos nesse clima aqui, né? Ó, bom dia, Leonardo, tem uma dúvida. Quanto às novas inscrições para o curso de 3ds Max e Corona? Eu tenho um curso chamado Render Revolution. É um curso em que a gente aprende do zero como projetar, fazer projetos de arquitetura, como renderizar projetos no 3ds Max e usando 3ds Max, Corona e Photoshop. Ele é um curso que ensina do zero ao avançado. Então, se tu não tem nem o software instalado, tu vai aprender. Se tu nunca mexeu nesse software, tu vai fazer imagens incríveis, realistas. E a nova turma desse curso vai abrir agora em maio, tá? Então, se tu tá querendo saber mais informações sobre isso, tu te inscreve no link da minha bio, que tem um link em que tu vai ter tu escreve teu e-mail ali, tu confirma teu e-mail e tu vai receber as novas informações. Em maio vai abrir uma nova turma. O que eu acho mais bacana desse curso é que tu aprende um método super simples, prático e rápido, e também eu consigo mostrar como é que funciona o meu método de projeto, né? Porque qual que é a diferença de um estúdio de 3D para um estúdio de arquitetura? O estúdio de 3D, ele recebe um projeto pronto, ele só quer fazer uma imagem bonita, a imagem mais bonita que ele conseguir de um projeto pronto. E o meu método é como que eu consigo fazer uma imagem, como que eu consigo fazer o projeto mais bonito, né, com uma imagem muito bacana, né? E como que eu consigo impactar o cliente. Então, dificilmente eu vou fazer uma imagem de uma casa na chuva, né, com poça d'água, porque isso aí meu cliente não vai curtir. E já pode ser uma imagem muito bela que um estúdio 3D pode fazer, que ele pode achar bacana, né? Pessoal, a live vai acabar daqui a alguns segundos. Então, espero todos vocês amanhã às 9h09 da manhã. Vai ter mais um tema super bacana pra gente estar discutindo. E espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou pro Telegram e eu vou postar um conteúdo adicional a esse. Para quem gostou, dá um pulo no Telegram, o link está na bio. Então tá, pessoal, forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença e até mais.